O vídeo de hoje é a parte 3 de um dos vídeos que vocês mais gostam aqui no canal. Eu listei 5 carros mais exclusivos que chamam a atenção e que têm mais status por um preço bem interessante. Mas também são carros para quem busca muitos equipamentos, segurança, espaço interno e por aí vai. Praxe de carros mais luxuosos. Então fique no vídeo até o final, pois esta lista está bem legal. E também eu deixei esse vídeo um pouco mais completo que os vídeos anteriores desta lista. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 40 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Para abrir a lista de hoje, eu escolhi um SUV não muito buscado, mas que se destaca muito por ser bem confiável, espaçoso e bem equipado. O Sorento foi um dos SUVs topo de linha da Kia da última década, e que hoje em dia tem um preço interessante, principalmente se a gente olhar para as opções disponíveis na faixa entre 50 a 70 mil reais. É um carro bonito, chamativo, potente e bem luxuoso. E para quem precisa ter muito espaço interno, também é uma boa opção, pois o Sorento tem versões com 7 lugares, e particularmente é a versão que eu indico. De fato, as versões com 7 lugares e com motor V6 têm o melhor custo-benefício, e na hora de vender também sai mais rápido. Você vai ter a vantagem de ter todos os equipamentos disponíveis. A lista de equipamentos desse carro é bem grande para a época dele, e vale muito a pena. Mas o melhor é a motorização dele, que além de ser mais confiável que a 2.4, é mais potente. O seu motor é o Lambda 3.5 V6. Esse motor é a gasolina e gera 278 cavalos a 6.300 RPM e 34,2 kg de torque a 5.000 RPM. Seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas com opções de trocas manuais, o que garante um 0 a 100 km por hora em apenas 8,2 segundos e a sua velocidade máxima é de 190 km por hora. Para um carro que pesa pouco mais de 1,2 kg, são bons números. O Kia Sorento V6 tem duas opções de tração, 4x2 ou 4x4, sob demanda, mas todas logicamente já têm a suspensão traseira multilink, o que dá uma boa dinâmica para o Sorento. Mas o ponto negativo é que é uma suspensão um pouco mais dura, e muitos donos reclamam disso. Nessa época, o que tem que deixar bem transparente também é o consumo do carro. E se você procura um carro muito econômico, ou pelo menos que tenha um consumo ok, o Sorento não se encaixa muito aí não. Ele faz uma média de 6,3 km por litro na cidade e 7,7 km por litro na estrada, no máximo os 8 km por litro andando bem de boas. É um consumo pouco puxado, talvez para o dia a dia não seja um carro muito ideal. O Kia Sorento tem uma alta confiabilidade mecânica, mas assim como todo carro, tem que ficar de olho em alguns pequenos detalhes, principalmente na suspensão e nos recalques que ele teve. O Kia Sorento V6 de 2012 está entre 50 a 70 mil reais, dependendo da região que você mora. Outro SUV que também pode entrar nesta lista é o Peugeot 3008. É bem mais desconhecido que o Sorento, mas também é uma excelente opção. Ele não vai ter uma motorização V6 ou vai ser tão potente quanto o Sorento, mas para quem procura um carro mais econômico e equipado, é uma escolha talvez um pouco melhor. No 3008, eu gosto dos modelos de 2015, mas os anteriores também são excelentes e se destacam por ser mais baratos ainda. Ambos os modelos são bem bonitos e diferenciados. Ele tem aquela característica de mesclar um hatch com um crossover e uma minivan, lembrando até mesmo o DS5, dá um resultado bem legal. É um carro que vai ser bem moderno por dentro, carregando uma filosofia de design ainda muito atual, além de seus equipamentos que não deixam a desejar. Você vai ter um bom espaço interno também, mas não vai ter a opção de 7 lugares. Mas ele se destaca mais na mecânica, pode não ser a mais potente, mas tem um bom consumo. O 3008 é equipado com o famoso motor 1.6 THP. Esse motor já conhecemos em quase todos os carros da Peugeot e Citroën. Esse motor ainda é gasolina e tem injeção direta e duplo comando de válvulas variáveis. Ele gera até 165 cavalos a 6.000 RPM e 24,5 kg de torque a 1.400 RPM. Seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas, um AISIN.
o que faz ele chegar de 0 a 100 km por hora em 9,9 segundos e atingir uma velocidade máxima de 202 km por hora. O 3008 tem um desempenho ok, poderia ser um pouco melhor. Talvez se tivesse adotado já um motor flex, que gera um pouco mais de cavalos, ele chamaria um pouco mais atenção. Mas é um motor excelente para o dia a dia. Para um carro desse porte, eu considero que ele tem um bom consumo sim. Dentro da cidade, ele faz até uma média de 8,8 km por litro e na estrada essa média passa para 11,1 km por litro, chegando no máximo a 12 km por litro. É um consumo bem interessante para um carro já de porte superior. O 3008 tem sim uma boa confiabilidade mecânica, principalmente em relação a alguns Peugeot daquela época. Mas assim como todo carro, tem alguns pontos que devem ser olhados nele, já que pode ser encontrado alguns pequenos problemas crônicos. Embora o seu motor THP seja excelente, ele costuma apresentar alguns problemas, como na bomba de alta pressão do turbo, válvula de alívio do turbo, tampa de válvulas com defeito precoce, entre outros problemas também na suspensão. Problemas que foram solucionados na versão Flex da nova geração, mas que infelizmente essa geração aí, que tem um preço interessante atualmente, não tem a versão Flex. Mas talvez se você buscar um já revisado, talvez você nem tenha problema. Além disso, o 3008 tem um problema crônico no sistema de ar-condicionado, que normalmente dá problema no compressor. É um sistema mais simples, mas vale ressaltar. Outro detalhe que se deve ter muita atenção é em sua eletrônica e em sua suspensão, que pode ser um tanto quanto frágil para as nossas ruas. No geral é isso, você tem que ficar de olho nesses detalhes. Não significa que se você comprar um 3008 você vai ter esses problemas, mas eu sempre falo para você verificar se tem esses problemas, porque o custo pode ser um pouco mais alto, mas não significa que todos os 3008 têm esse problema. Um 3008 do ano de 2015 tem preço médio entre 60 a 70 mil reais, mas se você for analisar os modelos do ano de 2012, que é basicamente o mesmo carro, você encontra modelos entre 40 a 55 mil reais. Antes dessa alta de preço, eu achava até por 35 mil reais. Esse sedã que eu vou comentar agora é excelente, eu sou fã desse sedã e ele tem um excelente custo-benefício. É um carro que pode entrar na lista de sedãs que não dão dor de cabeça, sedãs de luxo baratos e sedãs exclusivos também. É o Kia Cadenza. Quem conhece sabe que esse sedã é um dos melhores para quem não pode gastar muito, mas quer andar em um carro de luxo. Em minha opinião, está valendo muito mais a pena comprar um Cadenza do que um Azira G1. Eles estão na mesma faixa de preço, só que o Cadenza se destaca mais em alguns detalhes. Por ser o maior e mais luxuoso sedã da Kia, você encontra tudo que um carro desse porte pode oferecer, como muitos equipamentos, espaço interno, acabamento de alto padrão e inclusive uma mecânica V6 de respeito. O Cadenza é equipado com motor 3.5 V6, esse motor é compartilhado com outros carros da Kia Hyundai, é o motor Lambda. Ele gera 290 cavalos a 6.600 RPM e 34,5 kg de torque a 5.000 RPM. O seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas com opção de trocas manuais, o que faz com que o Cadenza acelere de 0 a 100 km por hora em 7,7 segundos e atinja uma velocidade máxima de 230 km por hora. Ele tem um desempenho muito bom, surpreende nisso. E o seu consumo, considerando porte e potência, não é tão ruim assim. Ele faz uma média de 6,9 km por litro na cidade e 9,7 km por litro na estrada. Essa média eu considero muito boa para o Cadenza, estamos falando do maior e mais luxuoso carro da Kia, pelo menos aqui no Brasil. Até porque nessa categoria de sedãs mais luxuosos você não encontra carros mais econômicos do que isso, talvez um Accord, que eu também indico está em uma lista anterior. E dentro do quesito mecânica, o Cadenza se destaca na confiabilidade também. Por ser um carro bem refinado, ele tem uma confiabilidade incrível. Para quem não conhece, ele tem uma mecânica parecida com a do Azira. Seu motor também é o Lambda, que eu já comentei. Por isso eu sempre indico ele como uma boa compra, principalmente pelo seu preço. Ele tem um preço que varia muito, você encontra modelos 2012 a partir de 45 mil reais. Os mais caros dá para achar por uns 60 mil reais. Um carro bem interessante também é o Dodge Journey. Eu acho ele bem legal porque ele mescla uma minivan com um crossover e tem a opção de 7 lugares. É um carro mais refinado que o Fremont e também vai ter mais confiabilidade mecânica.
O Journey tem design que mescla uma minivan com crossover. O design dele pode não ser um grande diferencial, mas ainda assim chama bastante atenção, até porque estamos falando de um Dodge. O modelo que eu separei para o vídeo é o topo de linha RT, mas ambas as versões vai ter motorização V6, só que essa versão RT, a topo de linha, tem mais equipamentos. O Journey é um carro muito luxuoso em seu interior, pode não ser o mais equipado, mas passa a sensação de ser bem requintado. Mas equipamentos para segurança ele tem muitos, já que é um carro para a família. Mas o diferencial mesmo é o seu espaço interno e opção com 7 lugares, sendo um carro ideal para uma família bem grande. E assim como os modelos anteriores, outro item que chama atenção é a sua mecânica, que é bem diferente do Freemium. Por aqui temos uma motorização 6 cilindros. Ele é equipado com um belo motor 3.6 V6 Pentastar. Esse motor já é bem conhecido no 306 e na Cherokee. Ele desenvolve até 280 cavalos a 6.350 RPM e 34,9 kg de torque a 4.350 RPM. O seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas, o que faz com que ele chegue de 0 a 100 km por hora em 8,9 segundos e atinja uma velocidade máxima de 208 km por hora. E o seu consumo fica na média de um carro de esporte, mas se for olhar no geral, também é um consumo um pouco puxado. Ele faz uma média de 6,1 km por litro dentro da cidade e na estrada essa média passa para 7,4 km por litro. Infelizmente é um carro que bebe bastante, mas se for olhar outros carros dessa categoria, desse porte, é difícil achar um carro econômico. O Journey tem uma mecânica bem conhecida e também não apresenta problemas crônicos. Diferente da irmã lá, Freemium, tem vários problemas e por isso eu sempre indico a Journey. Se você quer ir na Freemium, dá uma olhada no Journey que vai chamar mais atenção e com certeza você vai gastar bem menos, porque aqui temos uma mecânica Dodge que é bem mais confiável. Um Dodge Journey RT do ano de 2012 tem preço médio de 50 a 63 mil reais. É um preço excelente pelo que o carro oferece. E por último, para fechar esta lista, eu separei um SUV de luxo também. Na verdade, esta lista de hoje o que predominou foram os SUVs, né? Porque realmente tem bastante SUVs de luxo no mercado de usados com um preço bem interessante. Estou falando do Volkswagen Tiguan 2012, aquele lá de primeira geração. O Tiguan é o irmão do Jetta, mas infelizmente não fez tanto sucesso como o Jetta, mesmo sendo um carro mais equipado e luxuoso. Ele tem apenas uma versão, mas o que pode variar são os equipamentos opcionais que essa versão poderia ser equipada. E esse carro chegou tão bem equipado aqui no Brasil que já tinha até o Park Assist como opcional, sistema que foi se popularizar anos depois. Mas apesar de ser um carro um pouco melhor que o Jetta, ele perdia em apenas 2 detalhes. O primeiro é o espaço interno. Não só comparado com o Jetta, mas com outros crossovers da categoria, ele decepciona. É um carro um pouco mais apertado atrás, porém ele consegue levar até 4 passageiros com conforto. Se for levar 5 passageiros, vai ter que se apertar um pouco mais. Outro detalhe é a sua mecânica, em parte é a mesma do Jetta TSI. Só que por aqui temos um câmbio diferente. No Jetta é um DSG de 6 marchas, um câmbio com dupla embreagem que é melhor que o Y-Zin de 6 marchas do Tiguan. Mas para mim, isso é uma vantagem, pois o câmbio Y-Zin pode até não ter o mesmo funcionamento do DSG, mas é mais confiável. O seu motor é o EA888, que é mais conhecido como TSI. É um motor 2.0 turbo com injeção direta, que gera 200 cavalos a 5.100 RPM e 28,5 kg de torque a 1.800 RPM. Sua tração é 4x4 permanente, algo interessante. Então isso significa que na maioria das vezes 70% da tração está nas rodas dianteiras e 30% nas traseiras. Com toda essa mecânica, o Tiguan faz de 0 a 100 km por hora em 8,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 207 km por hora. É um crossover que pesa pouco mais de 1.500 kg. Considerando isso, é um carro que tem desempenho muito bom, ele surpreende bem. Mas não podemos falar o mesmo do seu consumo. Para um carro que adota o downsize, poderia ser melhor. Na cidade ele faz uma média de 6,8 km por litro e na estrada essa média passa para 9 km por litro. O custo de manutenção do Tiguan é assim bem alto, mas considerando o porte dele também, ele fica na média do que a categoria oferece. Um Tiguan 2012, que já é um modelo que adota facelift,
tem preço médio de R$ 65 mil. O modelo mais antigo, que também se torna uma boa opção, você acha por uma média de R$ 40 mil. Bom, esse foi o vídeo. Deixe nos comentários quais desses carros você levaria para casa ou se você não levaria também esses carros que eu listei hoje. Compartilhe nas redes sociais para aumentar o engajamento do vídeo e para a gente chegar mais rápido nos 40 mil inscritos. Falta bem pouco. Então é isso aí, um forte abraço, valeu e fui!